Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um Economia Tudo. Reforma da Previdência, Mauro. Finalmente, né? A gente está acompanhando aí desde que 2015, acho que com mais força, né? Reforma da Previdência na mídia, primeiro com a Dilma, que não chegou a ter projeto, que ela caiu antes, depois com o Temer, que chegou a ter projeto, quase foi para votação, mas teve um Joesley aí no meio do caminho. Claro. E agora o Bolsonaro, presidente, quase 2 meses de presidência, levou lá no Congresso a proposta preparada por sua equipe econômica. O que você achou? Eu achei muito boa. Vai na direção certa? Acho que na direção certa, idade mínima, deu uma igualada nas diferentes categorias, né, no longo prazo. Ainda tem categorias que tem um destaque, né, por exemplo, professores, policiais e o aposentadoria rural ainda tem uma diferença, mas em geral diminui muito a diferença entre as pessoas. Nas regras, né, para aposentar. Igual, tão um pouco mais iguais. Isso, e agora instituir uma idade mínima, tá? Isso aí é fundamental. E essa proposta, ela é parecida com a última apresentada do Temer, mas tem sido considerada um pouco mais dura. Por que as pessoas têm falado isso, Mauro? Para quem que ela é mais dura? Ela é mais dura para quem ganha mais. Principalmente para funcionários públicos. Então aquela história que muita gente fala, essa reforma ela é feita para ferrar com o pobre, vai beneficiar o rico. Pelo que está no desenho, faz sentido essa reclamação? Não faz, principalmente por causa do cálculo de quanto você tem que contribuir, né? A taxação. Agora ela é mais progressiva agora, então para quem ganha menos, principalmente quem ganha um salário mínimo ali naquela faixa, a contribuição vai cair e sobe lá em cima. Para quem ganha mais. Ela é progressiva agora. Quanto mais ganha, mais vai pagar. Proporcionalmente. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. E principalmente para os servidores. Isso é significativo principalmente para os servidores. Né? Então as faixas, elas param para o pessoal da iniciativa privada, elas param lá perto do teto. Para os servidores tem faixas adicionais. Isso. E hoje eles pagam, qualquer servidor paga uma tarifa única, né? Independente de quanto ganha, paga R$11 agora. 11%. Perdão. Paga 11% de alíquota de imposto e agora, por exemplo, o professor não vai pagar mais, se passar a reforma, não pagaria mais a mesma contribuição, por exemplo, de um juiz. Não, isso quem está no topo lá, quem ganha bem mais, aí incide bem mais forte a taxação. Então isso é uma coisa bem interessante, porque ela é mais progressiva nesse sentido, né? Esses 4 anos aí de reforma nas redes sociais, na mídia, sendo debatida, muitas lendas, muitas críticas foram repetidas, exaustão. Algumas delas, listando rapidamente aqui, problema da sonegação fiscal, os políticos de fora, militares. Essa reforma, nesse sentido, e atendendo talvez a esses temores que foram comuns nesses 4 anos, ela também vai na direção certa? Sim. Eu acho que ainda falta os militares. Eu entendo que os militares eles têm que ir num projeto à parte, porque não fazem parte, não está na Constituição, não fazem parte desse pacote da PEC. Então eles não deveriam entrar mesmo. Mas acho que esse projeto deveria ser colocado na mesa, pelo menos. Pois é, né? Até teve o compromisso do presidente, falou em cadeia nacional, só que também tem que eu acho que para quem está preocupado com isso, para ficar atento nessa frase, que ele fala, haverá reforma, mas respeitadas algumas diferenças. Eu acho que no fim vai ter alguma diferença, mas acho que seria importante, falar assim, tá todo mundo no mesmo barco agora. Seria importante trazer todo mundo. Foi super importante colocar os políticos lá dentro. Isso, eles ficam um sinal para a população, porque tem de fato o político tem muito privilégio. Isso. E aí as pessoas falam assim, mas tem que começar pelos políticos. Os políticos estão lá dentro e vai acabar o regime especial. E eles agora entram tem uma transição semelhante a de qualquer mortal. Isso, daqui pra frente quem entrar agora tem ainda o estoque aí de gente, vai ter uma transição. Com idade mínima vai ter. Tudo igual. E vai acabar o regime especial dos políticos. Isso é uma coisa super legal. Só que dos militares ainda a gente não tem ideia ainda do que vai acontecer. Então seria importante para convencer a população, tá todo mundo no mesmo barco, de que já estivesse lá na proposta, né? Não estivesse lá na proposta. Acho que um outro ponto que você mencionou é o seguinte, o efeito sobre os mais pobres. Tem muito ruído aí, porque você vai ter determinadas categorias que querem melar a reforma, e eles acabam falando assim, olha, é ruim para os pobres, e às vezes usam muitos pobres como um escudo. Isso, sendo que a categoria, na verdade, nem é composta por pobres muitas vezes.
Para o pessoal que ganha um salário mínimo, não muda muita coisa. Então o que acontece? Você vai ter que ter 20 anos de contribuição agora. Antes era 15. Tá. Não estou falando que não vai ter impacto nenhum sobre os mais pobres. Isso tem, por exemplo, antes era 15 o mínimo, agora é 20. Isso. Aí o que acontece? Se você contribui 20, você tem um desconto no teu benefício. Tá? Você tem o benefício lá que é calculado com base nos salários ao longo da vida. Se você tem 20 anos, você ganha 60% daquilo. Tá. E quanto mais você vai contribuindo, mais vai aumentando isso. Para chegar a aposentadoria. Para chegar lá nos 100%, tem que ser 40 anos de contribuição. Se você passar dos 40, pode passar dos 100%. Só que é o seguinte, falar assim, olha, quem contribuiu um salário mínimo ao longo da vida, mas você tem só 20 anos de contribuição, vai ter muita gente nessa situação, porque os brasileiros mais pobres, muitos deles não ficam muito tempo no setor formal. Aí fala assim, não, o cara ficou 20 anos contribuindo em cima do mínimo, ele vai ganhar 60% do salário mínimo? Não. Isso não acontece. Tem um piso. Então, ela vai incidir esse desconto, mas tem o piso do salário mínimo. Ela para ali. Tá? Aí é independente. Tá? Então não é esse negócio que o cara vai ganhar 60% do salário mínimo. Não teve mudança, não tem proposta de mudança nesse ponto. As aposentadorias ainda ficam limitadas pelo salário mínimo. Não, falando ainda da preocupação em relação à população mais pobre, né? Tem a discussão toda em relação ao BPC. Isso acho que é um ponto relevante. Que é o benefício de progressão continuada que é pago para os brasileiros que não conseguiram contribuir ao longo da vida ativa como trabalhadores. Os brasileiros recebem um salário mínimo por mês. Hoje, como é que é a regra e como fica se a regra tem uma regra que a pessoa tem que ser de fato pobre, então tem que ter a renda familiar per capita tem que ser abaixo de um quarto do salário mínimo, e aí a pessoa aos 65 anos pode requerer o BPC, que dá um salário mínimo. Uma aposentadoria por família. Isso, um salário mínimo. Aí a proposta agora do governo é o seguinte, vai receber esse salário mínimo só aos 70 anos, mas em compensação dos 60 aos 65 vai poder receber R$400. Ou seja, hoje a idade mínima para o benefício é 65, a pessoa ganha um salário mínimo. Cai essa possibilidade para 60, mas entre os 60 e os 70 anos, R$400. Então aí, assim, claramente, essa parte eu acho dura. Eu acho que tem uma racionalidade nisso, tá? Eu acho que a gente vai colocar em discussão aqui. No fim das contas, eu acho que cai. Mas o ponto é o seguinte, uma pessoa que contribuiu no mínimo por 20 anos, ela ganha um salário mínimo. Uma pessoa que não contribuiu nada durante a vida e chega aos 65 anos, pode requerer o BPC, ganha um salário mínimo. Que é o piso. Então você tem duas situações, um cara que contribuiu durante um tempo e um cara que nunca contribuiu, eles são basicamente iguais, eles estão recebendo a mesma coisa. Qual o incentivo do cara de contribuir? Isso. Então acho que a ideia de criar uma distinção é essa. Mas por outro lado, a gente está falando de uma parte bem pobre da população, né? Então pode ter um efeito ali. Então acho que essa é a discussão. Eu acho que não passa por causa que, antes mesmo da entrega da proposta, os governadores do Nordeste já se manifestaram contra. E vai precisar muito dos governadores para que a reforma vá para frente. Para aprovar, para falar com o deputado lá na base. Lembrando que é PEC, é 3/5. Precisa de bastante gente. Você precisa de bastante voto. E os 2 turnos em cada casa. E os governadores eles têm interesse que vá para frente por causa que eles têm problemas de previdência nos seus próprios estados. Isso. Então isso vai ser uma engenharia política complicada. Então por isso que eu acho que o BPC vai acabar não passando. Não passa. Outro ponto, Mauro, que foi muito falado durante a campanha, apesar de ter sido muito falado, não se deu muitos detalhes de como seria, é a capitalização. Na apresentação que o governo apresentou, ele fala de novo da capitalização, mas não dá muitos detalhes, né? Uma coisa que talvez, um detalhe que já seja talvez se calçando já de críticas, é que críticos da capitalização, em vez de você transferir o dinheiro, né? Você me corrige, mal se estiver errado, em vez de transferir o dinheiro do cara que está na ativa para quem está aposentado, o dinheiro do cara da aposentativa, que está na ativa, é guardado como se fosse uma poupança, lá no futuro esse dinheiro é a aposentadoria do cara. Quem critica isso fala, como a gente já falou aqui, do problema da informalidade no Brasil. O brasileiro não contribui a vida toda. Como é que vai ficar o cara no futuro? O saldo dele vai ser muito pequeno e aí o cara pode ficar sem dinheiro. É realmente um problema. Pelo que está lá, seria criado um fundo, não está explicado de onde seria esse dinheiro, e a gente está numa restrição de recursos grande no Brasil, que garantiria pelo menos um salário mínimo. Mas fora isso, não está muito claro como seria feito esse fundo, e o custo da capitalização, como você já falou aqui algumas vezes, é alto. Tem o custo da transição da capitalização. É complicado por causa que, como a gente está usando o dinheiro de quem está na idade ativa para financiar quem está fora, de repente esse dinheiro não vai poder ser mais usado. E aí vou ter que arrumar dinheiro para pagar quem está aposentado. Né? Então é complicado fazer a transição. E não teve muita discussão em relação a isso.
foi basicamente uma intenção de fazer, dizendo que só vai valer agora para quem começar a entrar no posto de trabalho, então eu imagino que foi uma coisa muito lenta, mas acho que eu prefiro ainda não comentar exatamente antes de vir mais informação. Mesa, né? Não está na mesa, acho que por enquanto foi só uma carta de intenções. Eu acho que a gente já comentou aqui, a política também vai... A gente fala da economia agora, a política agora é a política que importa. Exato, né? A gente já teve, enfim, todos os economistas do governo empenhados em fazer uma reforma, com as regras que são necessárias para cortar os gastos no Brasil, só que agora... O começo da semana foi meio assustador. Não tá mais com eles a bola, né? E aí o começo da semana foi meio assustador. Com o filho do Bolsonaro. O filho do Bolsonaro, o Bebiano, revelou uma certa inabilidade. Vai precisar de muita habilidade para tocar isso. Então eu fiquei um pouco preocupado. E aí teve aquela votação que o Congresso derrubou... Deu um recado, né? Derrubou aquele projeto que você poderia delegar para cargos de baixo escalão, escalão inferior, o sigilo de dados. Isso, aqueles decretos Moro que a gente comentou aqui. Né? Isso. E aí o Congresso derrubou assim de maneira categórica. Então tá mandando recado para o presidente e aí falaram que eles querem participar do debate. É um recado de independência do Congresso. Beleza, fez a proposta, só que a gente vai... Então isso aí, essas coisas juntas foi uma coisa meio assustadora para a viabilidade política, uma coisa tão importante como a reforma da Previdência. Mas eu acho que durante essa discussão da reforma que o presidente entrou, eu acho que ele foi muito bem. Sim, deu uma corrigida nessa imagem que passou no começo da semana. Ele chegou inclusive a retomar fatos do passado dele como deputado, admitindo que estava errado quando se posicionava contra a reforma. Isso, então isso. O fato de ele ir até o Congresso e falar entregar, ele colocou a cara a tapa. Ele pegou o microfone e falou: eu errei no passado quando votei contra. Eu estava mal informado, agora eu reconheço. Isso eu achei muito bom. É bom no sentido de esse capital político dele é muito importante para... E agora, uma das minhas preocupações em tudo isso é que é o seguinte: o próprio Bolsonaro não parecia muito convencido da necessidade da reforma. Agora acho que o sinal é bem mais forte que ele está, que tá dentro, né? O que preocupa é que ainda tem alguns meses aí, sabe-se lá o que vai acontecer. E aí eu acho que ir a fazer um pronunciamento para todos os brasileiros também foi muito importante. Um sinal bom. E aí tem uma disposição também da equipe econômica em explicar. Sim. É uma coisa que no governo Temer não tinha. A apresentação dessa reforma mesmo, ela me pareceu... Ainda tem alguns detalhes, como a gente já disse, que estão em aberto, mas mais clara do que as outras reformas. Isso, então tem uma disposição a dialogar com a população. Que é uma coisa super importante. Isso, e que o governo mesmo ele faz questão de dizer que ainda precisa de debate no Congresso, que o Congresso vai junto com o governo fazer essa reforma. Isso não vai acontecer agora, tá? Acho que tem um calendário grande aí no Congresso. A expectativa do Rodrigo Maia é que isso possa ser votado na Câmara até o fim do primeiro semestre. Mas hoje o secretário já está falando que, para ser realista, até setembro ele acha que... Então tem um longo caminho aí. Então eu acho que as pessoas também têm que se envolver, se informar. Se tem alguns pontos que elas discordam, tem que tentar se mobilizar mesmo. E a política agora tem que ajudar também. Isso. E a política tem que ajudar. Bom, Mauro, a gente já passou, acho que 4 anos falando de Previdência, vai falar mais de Previdência, convidamos, claro, você que está nos assistindo a consumir todos esses conteúdos, para se informar, para saber o que está rolando e acompanhar nesses meses a discussão toda que vai rolar em torno da reforma da Previdência. Te convido, como sempre, para acessar porquê.com.br, todas as nossas redes sociais e, claro, aqui no nosso canal YouTube. Você se inscreve lá e toca o sino e não perde nada. Valeu, gente! Valeu, um abraço.